Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Prisioneira do Tempo, da Kate Morton. Esse foi meu primeiro contato com essa autora. Eu já havia lido algumas resenhas dela que eram muito positivas e estava super curiosa. Inclusive eu tenho um outro livro dela na estante também que está me aguardando, mas eu resolvi começar por esse. E devo dizer para vocês que foi uma experiência incrível e agora eu tô simplesmente maluca para ler tudo dela que foi publicado por aqui. A história vai se passar a princípio em dois tempos, né? O primeiro é em 1862, em uma mansão rural chamada Birchwood Manor, e nós vamos acompanhar um grupo de artistas que se muda para essa casa para passar por um tempo de inspiração para suas obras. Esse grupo de artistas é encabeçado por um pintor chamado Edward Radcliffe e vai acontecer um assassinato nesse momento que nós não sabemos por que ou como ele aconteceu. Corta o tempo, vamos para 2017, onde nós vamos encontrar a Elodie. A Elodie é uma arquivista, é uma pesquisadora, que um dia ela encontra no trabalho dela uma pasta, um tipo de bolsa do século XIX. E quando ela abre essa pasta, ela encontra um caderno de rascunhos, né, cheio de desenhos, e também a foto de uma mulher do século XIX, uma foto muito bonita e muito misteriosa. E ela fica extremamente intrigada pela mulher retratada e tenta descobrir quem foi ela. A gente já começa a imaginar que talvez a mulher dessa foto tenha algo a ver com aquele encontro de 1862. E temos que ler para descobrir se é isso mesmo. Mas a história não vai se passar só nesses dois tempos, muito pelo contrário. A autora vai nos contar a vida de vários personagens que vão para essa mesma casa, a Birchwood Manor, em décadas diferentes. Então você vai ter uma narrativa que se passa em 1940, uma narrativa que se passa em 1960, uma outra que se passa em 1880, e o que todas essas narrativas têm em comum é o local. Todas elas se passam na mesma mansão. Se todas elas estão ligadas ou não, a gente vai ter que descobrir. Duas coisas muito interessantes sobre esse livro. A primeira é que esse passado, ele é desarticulado. Ela não vai contar esses encontros em ordem cronológica, muito pelo contrário. Então, por exemplo, às vezes a narrativa de 1960 aparece antes da narrativa de 1880, por exemplo, né? E ela vai fazendo esses pulos de um tempo para o outro. Outra questão interessantíssima sobre esse livro é que existe uma narrativa em primeira pessoa na história também. Essa narrativa é contada por alguém que está naquela casa há 150 anos. Então você já consegue imaginar que essa pessoa não esteja viva, né? A questão é descobrir por que ela está nessa casa e qual é o propósito dela dentro da Birchwood Manor. E essa pessoa, ela vai acompanhar todas essas outras que vão chegando na casa ao longo das décadas. Muito interessante. Eu fiquei encantadíssima com essa história. Eu adoro esse jogo de passado e presente, principalmente esse jogo do passado começar lá no século XIX, que é um período que eu adoro ler sobre ele. Então eu fui ficando encantada a cada uma das narrativas, porque as histórias são algumas muito sofridas, mas muito bonitas. E a escrita da autora também é maravilhosa. Eu comentei, eu acho que no Scooby, que eu senti que eu estava sentada na frente dela e ela estava me contando essa história inteira de todas essas pessoas. Mas antes de eu terminar, eu quero comentar uma coisinha sobre o final do livro. No final, ficam, digamos, uns 2 ou 3 mistérios da vida da Elodie que ficam em aberto para ela resolver depois. A gente, na verdade, não sabe se ela vai ou não resolver eles. A princípio, eu fiquei um pouquinho chateada pensando, poxa, podia ter um epílogo me contando sobre a Elodie depois. Mas, depois refletindo sobre a história, porque eu fiquei muito tempo pensando nesse livro depois, eu percebi que, na verdade, faz sentido algumas questões no final não serem fechadas, porque na vida nem todos os mistérios são resolvidos imediatamente, algumas coisas demoram anos, inclusive o maior mistério dessa história demora 150 anos para ser resolvido. Então o meu imediatismo, ele era só meu, de ver essas coisas acontecendo e não da personagem. Então eu achei muito interessante que ela deixe no final algumas coisinhas em aberto, exatamente para mostrar que alguns mistérios não são solucionados na hora, talvez nunca sejam, talvez eles continuem em aberto, e a magia deles serem mistérios está exatamente no fato de que talvez eles nunca sejam fechados, talvez o ciclo nunca
né, chega ao fim. Então, depois de eu refletir um pouquinho, eu percebi que eu não me importava mais com o fato de 2 ou 3 coisinhas ali no final terem ficado em aberto, porque eu acho que talvez esse seja um dos grandes propósitos, né, do livro. Vou deixar o link para o livro aqui embaixo no box de descrição e agora eu vou correr atrás dos outros livros da autora porque quero ler todos e trazer aqui para vocês, né, a resenha. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre A Prisioneira do Tempo, da Kate Morton. E é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.